Primeiramente, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos abordar o 5º artigo do Credo, né? Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao 3º dia. Vamos tentar falar aqui de uma forma pastoral e também trazendo as referências bíblicas e patrísticas a respeito do tema e tentar abordar da melhor forma possível o significado teológico, de acordo com a doutrina da Santa Igreja, a respeito deste artigo do Credo: desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao 3º dia. Então vejam, primeiramente nós temos que começar explicando de onde surge, essa expressão desceu à mansão dos mortos. Ela surge dentro de um contexto onde a igreja vai se utilizar do seu magistério para elaborar esta doutrina, ou ela surge dentro de um contexto bíblico-teológico? De onde que surge a doutrina que deu base ao 5º artigo do Credo Apostólico? Nós sabemos que o Credo, ele foi definido ali no século IV, no Concílio de Nicéia. Foram 2 concílios que debateram a respeito do Credo, e nós estamos nessa série de lives a respeito deste Credo, explicando pontualmente sobre cada um destes artigos. E hoje nós vamos verificar sobre o 5º artigo do Credo. Quem está assistindo e puder dar um feedback se está dando para ouvir direitinho, se a imagem está travando, se a imagem está boa, você pode estar digitando aí também na legenda, porque dessa forma a gente vai sabendo se está tudo funcionando, certo? Então vamos começar verificando o que significa, essa expressão desceu à mansão dos mortos. Vamos começar pegando essa primeira parte, Quando nós professamos que cremos que Cristo desceu à mansão dos mortos, nós estamos nos referindo, quando se fala de mansão, a um local, espaço, tempo, Temos que, primeiramente, saber do que nós estamos nos referindo, ao que nós estamos nos referindo, Primeira coisa, mansão dos mortos. A palavra mansão, ela automaticamente nos dá a entender o conceito de local. Quando nós falamos em mansão dentro do Credo, nós não estamos nos referindo a uma casa luxuosa, a um espaço, como nós podemos saber, quando a primeira coisa que a gente pensa em mansão são aquelas casas de alto padrão, em bairros nobres. É a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando nós pensamos em mansão. Só que a mansão que nós professamos crer que Cristo desceu, ela tem uma outra origem, um outro significado, A palavra mansão, ela vem do latim. A palavra no latim é mansio, que significa justamente habitação, o lugar onde se permanece, Então nós temos como uma primeira definição etimológica do termo, mansão como uma habitação, um lugar onde se permanece. Esse seria o significado etimológico, Só que nós temos um conceito teológico que vai além desse conceito de habitação ou lugar. No conceito teológico, ele vai ter uma raiz dentro do judaísmo, aonde no judaísmo esta mansão dos mortos era conhecida anteriormente como Sheol, Esse Sheol, ou Hades no grego, porque Sheol, no entendimento judaico, é a mesma coisa do Hades do grego. Inclusive Hades, na mitologia grega, Hades ele era o deus do submundo. Dentro do paganismo grego, ele era o deus do submundo, justamente nesse conceito de que o Hades seria um lugar para onde os mortos iriam. E dentro do judaísmo, isso ficou conhecido também como Sheol, ou a mansão dos mortos, a habitação dos mortos, É interessante que dentro desse conceito teológico, o Sheol, ou o Hades, eles sempre foram conhecidos como locais inferiores, locais abaixo, Tem um relato lá no livro dos Números, aonde é dito que a terra se abriu e o Sheol
recebeu aquelas pessoas que estavam atentando contra Deus. Por isso que sempre existiu dentro de uma cultura popular esse entendimento de que o inferno ficaria para baixo e o céu ficaria para cima, né? Teve todo um contexto cultural e até mesmo bíblico para poder ter essa compreensão. E aí nós entendemos, pelo menos no sentido de local, que o Hades, ou o Sheol, ou a mansão dos mortos, é um lugar ou um estado, né, aonde todas as almas dos que haviam morrido antes da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, eles habitaram. E lá eles aguardaram a vinda do Messias, assim como todos aqueles que já estavam aí no ministério perene de Jesus dentro de Israel. Lá eles aguardaram o Messias dentro deste lugar ou estado, e tanto justos quanto ímpios, né? E eles estavam aguardando a sua redenção. Redenção esta que só seria possível após a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Só que essa paixão, morte e ressurreição, ela engloba exatamente esse período de tempo aonde Cristo desce à mansão dos mortos. Nós sabemos que Cristo teve a sua crucificação sendo realizada na sexta-feira. Estamos nos aproximando da Semana Santa e iremos contemplar todo esse tempo, né, litúrgico. E nós sabemos que na sexta-feira Cristo é crucificado. E logo após a crucificação, Cristo é sepultado. E após sepultado, já com o seu estado morte, né, declarado, estado de morte, Cristo desce então à mansão dos mortos. E aí nós temos que entender esse significado, né? Como que a descida à mansão dos mortos faria parte da missão redentora de Cristo. Primeira coisa que nós temos que entender é que quando Cristo é crucificado, ele não vai apenas morrer no sentido físico, mas ele experimenta a morte em toda a sua totalidade. Ou seja, a morte de Cristo ela não foi apenas simbólica, ela não foi uma ilusão para enganar as pessoas, ela foi uma morte real, né? Então a morte de Cristo ela foi em sua totalidade como uma morte de um corpo humano. E após Cristo morrer, né, ele se solidariza com todos os homens, vivos e mortos, e leva a salvação redentora até mesmo para aqueles que viveram antes de seu nascimento, né? Pela fé dos patriarcas, como gosta de nos lembrar a carta aos Hebreus, pela fé dos patriarcas, Cristo vai ao encontro de todos aqueles que viveram antes do seu nascimento através da Virgem Maria. Inclusive os santos padres, eles têm um termo. Os santos padres usam um termo que ficou conhecido como a descida de Cristo ao inferno, né? O momento em que Jesus liberta os justos que estavam ali aguardando a redenção e abre as portas do céu. Essa descida de Cristo ao inferno, né? Porque inferno na Bíblia nós também temos essa palavra, né? Essa origem etimológica de Sheol ou Hades. A descida de Cristo ao inferno, ela é, num sentido explicativo, a descida de Cristo à mansão dos mortos. Tem até um texto de uma antiga homilia para o Sábado Santo, aonde Cristo encontra Adão, né? Cristo encontra Adão e leva a redenção até o homem que fez o pecado entrar no mundo. Então, o primeiro homem criado por Deus, que é Adão, ele peca, quebra o ciclo natural que Deus havia estabelecido de santidade, introduz o pecado e a morte no mundo.
E o primeiro homem da nova criação, que é Cristo, aquele que fez novas todas as coisas, reencontra o Adão, que Jesus é o segundo Adão. Então ele reencontra o primeiro Adão e leva a redenção até Adão. Essa homilia para o Sábado Santo, eu acho ela muito bonita, particularmente. Vou tentar localizar bem aqui para vocês. Só um segundo. Só abrir aqui o arquivo. Pronto. Diz assim, né? Essa antiga homilia para o Sábado Santo. Que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou em paz, porque Deus adormeceu na carne e despertou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, ao encontro de nosso primeiro pai, como se fosse à procura da ovelha perdida. Quer visitar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos. E o Senhor entra junto deles, levando em suas mãos a arma vitoriosa da cruz. Ao vê-lo, Adão, o primeiro homem, batendo no peito pela emoção, grita para todos: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo responde a Adão: e com teu espírito. E tomando-o pela mão diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por estes que nasceram de ti, agora digo, e com meu poder ordeno àqueles que estavam na prisão: saí. E aos que estavam nas trevas, sede iluminados, e aos que jaziam entre os mortos, ressuscitai. A ti ordeno, desperta tu que dormes, pois não te criei para permaneceres prisioneiro na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos, levanta-te, minha imagem, criado à minha semelhança. Saímos juntos daqui, pois tu estás em mim e eu em ti. Somos uma só pessoa, indivisível. Esse texto, sobre uma antiga homilia do Sábado Santo, para o Sábado Santo, relata este encontro místico e espiritual entre Jesus, o novo Adão, e Adão, o primeiro homem criado por Deus. Cristo desce à mansão dos mortos, e ele, pela sua morte, leva a vida para os mortos. Tem até um texto, se eu não me engano, é uma introdução de uma oração eucarística, aonde diz que Cristo, pela sua morte, nos concede a vida. Morto já não morre, e ressuscitado, ele vive para sempre. E eu acho muito interessante que todo este quinto artigo do credo que fala sobre a ressurreição dos mortos, ela tem uma fundamentação bíblica. Se a gente for para a primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículos 18 e 19, diz assim: com efeito também Cristo morreu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de que vos possa conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água.
Então esse texto de São Pedro, príncipe dos apóstolos, é uma das fundamentações bíblicas para a descida de Cristo, né, à mansão dos mortos, mas não é a única. Lá em 1 Pedro 4, versículo 6 também diz: pois para isto foi o evangelho pregado também aos mortos, para que julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Então nós temos uma fundamentação bíblico-teológica para a nossa crença na descida de Cristo à mansão dos mortos. E é interessante todo esse contexto, porque nós sabemos que lá em Mateus 5,17, Jesus diz: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas vim dar pleno cumprimento. E quando você para pensar que Jesus morre numa sexta-feira, e no sábado, que era o dia de descanso dos judeus, foi justamente o dia em que Jesus também descansa o seu corpo, dando pleno cumprimento à lei, que, como diz lá na carta aos Colossenses, era a sombra das coisas futuras que haviam de vir. Cristo ressignifica toda esta criação. Tem até uma curiosidade: Deus criou o mundo em 6 dias. E todos os dias, no relato do Gênesis, termina dizendo: e houve uma tarde e manhã, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o 6º dia. Mas no 7º dia não houve uma tarde e uma manhã, porque o 7º dia, quando Deus descansa de sua criação, era o símbolo da eternidade. E quando a gente vai para Hebreus capítulo 4, a gente entende o que significava de fato esse 7º dia. O 7º dia significava Cristo, aquele que lá em Mateus 11:28 vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Cristo, o verdadeiro descanso, ressignifica toda a criação. Como diz Irineu de Leão, ele vai recapitular toda a criação. E uma nova criação é feita em Cristo, o nosso verdadeiro e único descanso. E aí, Cristo, morto na sexta, desce à mansão dos mortos no sábado de Aleluia, ou no sábado santo, e no domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor, dies Domini, ele ressuscita. No 3º dia, conforme as Escrituras. E a partir do 3º dia, Cristo inicia a sua nova e eterna aliança. A aliança em seu sangue. A aliança que não terá fim. A aliança que levará a igreja militante à igreja triunfante no reino dos céus. Esta é a aliança que nós cremos, esta é a aliança que nós vivemos, este é o dia que o Senhor fez para nós. Que profundidade! Que profundidade! Cristo desceu à mansão dos mortos. Cristo é a vida dos mortos. Aquele que morto já não morre e ressuscitado vive para sempre. Aquele que oferece de graça o dom da vida eterna. E hoje nós também temos essa oportunidade de aceitar o dom da vida eterna, de aceitar que existe salvação, e a nossa salvação é Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Espero que, ainda que simples e resumida, esta catequese possa alcançar os corações que verdadeiramente buscam a iluminação do Espírito Santo, que verdadeiramente querem alcançar aquela sabedoria que Deus dá de graça, como diz lá em Tiago, capítulo 1. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, segundo a sua palavra. E, como não me apresentei no começo, eu me apresentarei aqui no final. Sou Tiago, da paróquia Santa Ana, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. Sou catequista
de adolescentes e adultos e coordeno um grupo de jovens chamado PECES, Perseverando com Cristo no Espírito Santo. Eu sou ex-adventista, por isso que eu falei sobre o sábado. Graças a Deus, abracei a fé católica no ano de 2022 e hoje posso estar aqui dizendo que eu creio que Cristo desceu à mansão dos mortos e eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia e eu creio na Santa Igreja Católica. Amém.